Olha só que interessante, se tu já zerou Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain e foi, sei lá, conversar com teu amigo que zerou também, possivelmente tu escutou que ele falando que, sei lá, passou o jogo inteiro usando só uma camuflagem, a sneaking, e eu imagino que isso seja muito mais comum do que o Kojima sequer imaginaria. Talvez você tenha até escutado alguém dizer que as camuflagens sejam inúteis e que tu poderia só zerar pelado. Não é que você deveria, claro. A coisa é que no Metal Gear Solid 5, se tem a impressão de que as camuflagens parecem todas iguais, o que é totalmente diferente do Metal Gear Solid 3 e do Peace Walker, onde as camuflagens são mecânicas essenciais. Não é realmente algo notável ou coisa de opinião e experiência própria. Realmente, as camuflagens são quase dispensáveis no 5. Mas já vou avisando aqui que talvez não seja pelo motivo que você tá pensando. Vamos do início. Existem pouco mais de 25 camuflagens do jogo base, com várias extras que conseguimos por DLCs, troca de pontos com invasões e FOB, e duas que você consegue jogando o jogo anterior, que é o Ground Zeroes. Normalmente elas vêm com padrões de cores que fazem teu personagem se misturar com o ambiente e se tornar próximo do invisível dentro do campo de visão dos inimigos. Certas camuflagens até oferecem efeitos extras ao Snake e aos outros Diamond Dogs, como defesa extra, regeneração mais rápida e uma temperatura corporal fria, passos silenciosos, um boost de velocidade e, claro, gimmicks de chefes. Ó, Ravel aí! Uma pequena parte já começa disponível para você desde o início do jogo, como já utilizáveis e como prontas para serem produzidas. Ainda mais se você tiver as DLCs, aí tu vai poder invadir base no Afeganistão de terno. Bonito! A maioria das camuflagens tem uma paleta mais escura, justamente para poder misturar com chão, paredes e sombras espalhadas pelos campos das bases. E bom, com essa grande variedade, você deve pensar que tá cheio de partes que tu vai precisar de camuflagens diferentes para poder progredir despercebido, já que existem 2 mapas gigantescos, entupidos de pontos estratégicos de cores diferentes e... Bom, a maioria só joga com sneaking, zero jogo tirando proveito do boost de estamina de boa. Mas bom, para explicar melhor isso, vamos ver o funcionamento das camuflagens primeiro. Mas antes eu tenho que dizer que os dados do vídeo foram adquiridos de testes e informações de outras pessoas e meus próprios testes. O canal é o Dead Spider, o link do vídeo dele tá na descrição. Sério, cara, esse cara foi quem fez a maior parte do trabalho. Agora, vamos destrinchar isso aqui. Existem várias posturas que o personagem pode assumir que interferem na detecção, e é possível atribuir valores a isso. Estando em pé e parado, temos um valor de stealth em 0 pontos. Se esse número aumentar, o inimigo irá te perceber quanto mais perto ele chegar. Se o número diminuir ao negativo, as distâncias maiores o inimigo irá te perceber. Estando caminhando lentamente, o valor cai para menos 10. Estando caminhando normalmente, o valor cai ainda mais para menos 30. E estando correndo vigorosamente, o valor cai para menos 60. Agora, estando abaixado, o valor sobe para mais 10. Estando abaixado e parado, o valor sobe para mais 20. Se arrastando no chão, o valor vai para mais 30. E por último, se você estiver parado e deitado no chão com o modo imersão ativado, o valor vai para mais 60. Não só isso, como vários outros fatores também afetam o valor de stealth. Sem utilizar uma camuflagem efetiva, o valor não sofre nada. Usando a camuflagem, o valor sobe em 10 pontos. Estando à noite também faz o valor subir em 10 pontos. E caso tenha uma lâmpada acesa na tua nuca, o valor cai para 20 pontos. É uma puta matemática pra agora eu chegar e falar que esses pontos podem só ser traduzidos em metros. Basicamente existe um valor padrão da postura de pé parado. Aí são aplicados os valores positivos e negativos que criam um número de proximidade em metros que fazem o personagem ser detectado. Vamos à prática para exemplificar melhor. Correndo e sem uma camuflagem efetiva de dia, o Snake é percebido a 70 metros e o alerta soa a 45. E estando caminhando normal nas mesmas condições, a quantidade de metros não muda. Estranho, caminhando lentamente também é a mesma coisa. Algo me diz que tem um limite de valor máximo negativo para o valor de stealth. Mas agora temos uma diferença. Estando parado em pé, o Snake é percebido a 70 metros, mas o alerta só soa a 20. Tem bastante ligação com o movimento. Estando andando agachado nas mesmas condições, se é descoberto a 70 metros, mas o alerta soa a 20, assim como de pé parado. Agora, estando agachado e parado, se é percebido a 45 metros e o alerta só toca nos 10. Aqui já é bem mais perceptível. Se arrastando no chão, se é percebido a 20 metros e o alerta toca a 10. E estando deitado no chão parado, o alerta vem junto da descoberta a 10 metros. Estando em modo imersão, esse número vai para 8 metros. Agora, utilizando uma camuflagem efetiva. Estando correndo, andando normal, lentamente e estando parado em pé, cria os mesmos valores da camuflagem inefetiva. Agora as coisas mudam um pouco mais. Estando andando agachado faz com que o Snake seja percebido a 40 metros, mas o alerta só soa a 10. Aqui já é perceptível o valor da camuflagem. Agora estando parado e agachado, se é percebido a 20 metros e o alerta toca a 10.
já é uma diferença quase gritante. Se arrastando no chão, deitado e com modo imersão, os valores são basicamente os mesmos da camuflagem inefetiva. Basicamente essa tabelinha aí, ó. A diferença é maior notada com a postura de agachado. São 25 metros de diferença que podem salvar muito no meio da gameplay. Andar agachado tem a mesma velocidade de andar em pé, é um boost muito bom para uma infiltração. Mas aí você me diz, mas os caras eram com a mesma camuflagem, não tem problema, eu vou chegar lá. Talvez eu nem precise, não é? Dá pra sentir o cheiro do porquê ali, ó. Mas vamos aos dados da noite. Primeiro, a camuflagem inefetiva. Correndo se é percebido e o alerta soa aos 35 metros. A mesma coisa para andar. Agora, caminhando lentamente e parado em pé também se é percebido aos 35 metros. Porém o alerta só toca aos 15. Ao andar agachado também se é percebido aos 35 metros. Mas o alerta só soa aos 10. Estando agachado parado se é percebido aos 15 metros e o alerta soa aos 10 também. Mesmos dados ao se arrastar no chão e estar apenas deitado, tanto ser percebido quanto o alerta vem nos 10 metros. Agora no modo imersão esse número vai para 6 metros, basicamente o cara tem que pisar em cima de você para te encontrar. Agora com a camuflagem efetiva. Correr e andar faz você ser percebido e o alerta soar a 35 metros. Mas ao caminhar lentamente o alerta soa a 15 metros. Mas ao ficar parado ele só vem a 10. Olha a diferença aparecendo. Ao andar agachado, ficar parado e agachado e se arrastar no chão, se é percebido a 15 metros e o alerta sai nos 10 metros. Ao ficar deitado, o percebimento e o alerta vem a 10 metros. E no modo inversão, os dois saem a 6 metros. Os dados falam bastante. Andar agachado é OP pra caralho. Mas também temos a coisa da lâmpada te iluminando à noite, né? São os mesmos valores do dia. É isso aí. As camuflagens são efetivas nos lugares determinados e com o bônus da noite. O que acaba fazendo com que a Ocelote Negro seja uma das, se não a camuflagem mais efetiva do jogo inteiro, que faz com que tu tenha os status da camuflagem efetiva em qualquer lugar, desde que esteja de noite. Outra camuflagem muito boa para usar durante a noite, mesmo sendo inefetiva em vários lugares, é a camuflagem do Big Boss do Ground Zeroes, que faz teus passos silenciosos enquanto andar agachado. O que pode ser extremamente útil, mesmo o range dos passos enquanto agachado sendo de 4 metros, tirando bom proveito da velocidade dos status da postura agachada. Mas claro que tudo isso que eu disse pode ser simplesmente esquecido se tu só andar na postura agachada usando a Stealth Camo. Um item que existe desde o Metal Gear Solid 1 que te deixa transparente com o valor de stealth absoluto, que faz com que nenhum inimigo te veja nem a 1 metro de distância. Claro que usar esse item tira a tua possibilidade de conseguir um Rank S e tu também só consegue pegar o item no pós-endgame, né, de tanto que tu tem que farmar. E também que só serve pra brincar mesmo, mas tirando isso de lado, vamos ver por que mesmo com toda essa diferença entre usar e não usar, o porquê que as camuflagens se tornaram descartáveis. Umas décadas atrás era lançado meu Metal Gear favorito, o Metal Gear Solid 3. E aqui as camuflagens são efetivas, permitindo que você passe sem ser percebido pelos inimigos das áreas. Mas caso você não tenha aprendido a usar as camuflagens, o que você faria? Você usaria as técnicas do Metal Gear Solid 1 e do Metal Gear Solid 2, que não tinham essa de camuflagem. Lá era só questão de ficar fora do campo de visão do inimigo e aí é GG. E aí a gente chega no Metal Gear Solid 5. Lembra que na parte anterior eu disse que a eficiência das camuflagens só é percebida usando a postura agachado? Bem, no Metal Gear Solid 3 e Peace Walker a diferença era sentida mesmo em pé. Aí o cara vai pro Metal Gear Solid 5 e sente que todas as camuflagens são iguais, e parece que usar ou não usar não faz diferença. E bom, Metal Gear Solid 5 é mundo aberto. Tem tantas maneiras de se completar várias missões do game que dá até medo. Se o problema são os inimigos, basta você contornar os lugares, não entrar no campo de visão deles. Sem falar que outra coisa muito OP do Snake nesse jogo é a gama de armas que tu pode usar desde o early game. É grande! Pra porra! Mas de principal, tu tem uma arma de tranquilizante e a capacidade de pedir munição e silenciadores infinitamente. Coisa que a gente não tinha, por exemplo, no Metal Gear Solid 3, que tu tinha que se conformar com as balas e uns 3 silenciadores até o meio do jogo se tu não saber explorar. E aqui no Metal Gear Solid 5 não tem essa dificuldade. Não só no early game tu pode conseguir balões que distraem os inimigos, como também tu já começa o jogo com um item decoy infinito que tu pode usar pra distrair os inimigos, tipo assim, pra sempre. O jogo é tão mais fácil, mas tão mais fácil que os outros, que tu usa camuflagem ou por fashion ou pelos bônus de umas específicas. E claro, também temos o Dolphin Dive, uma das técnicas mais OPs do jogo que faz o Snake se movimentar bastante rápido com o range do alerta no mínimo, e que funciona literalmente com qualquer camuflagem, já que mantém fixo os status da postura de deitado no chão,
que é a menor, independente da camuflagem ser efetiva ou não. Sem falar que é provável que muita gente só desistiu de se importar com as camuflagens porque esqueceram que é um jogo do Kojima. Saca isso aqui, sabia que a área de efetividade das camuflagens funciona tipo biomas? Basicamente assim, caso tu esteja com a camuflagem para concreto em uma área onde concreto é efetivo, bom, a camuflagem vai ser efetiva. Mas se por algum motivo de, sei lá, sereno da madrugada, tu estiver em cima de uma poça no chão, a camuflagem perde a efetividade. Esse palmo no chão com copa d'água derramado agora funciona como área de pântano, que tem sua própria camuflagem efetiva própria, a camuflagem de rios e pântanos. É o Kojima, pô, tem como não, aquele japonês desgraçado. Por isso vai sempre ser uma boa ideia andar sempre onde a cor é a mesma, para evitar de tu ficar visível por pisar numa mancha de suor aleatório de um calango que passou no chão sem você ver. No Metal Gear Solid 3 e no Peace Walker, esse problema não existe, já que lá nós temos o Camo Index, que nos permite monitorar o valor de stealth em tempo real, mecânica que não está presente nem no Phantom Pain nem no Ground Zeroes. Olha aí outro agravante. Dito isso, eu não tenho mais nada a dizer. A forma geral como quase todo mundo joga saiu tão diferente do que o Kojima previu, que agora as camuflagens são um extra opcional. Mas antes de terminar esse vídeo, eu tenho algo a dizer aqui. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que se inscreveu. Acabou que o canal atingiu finalmente os 1000 inscritos depois de 6 anos trocando de conteúdo o tempo todo. Centenas de vídeos vocês nunca nem vão ver e agradeçam por isso, porque era ruim, mano. Confia em mim. Mas bom, agora eu quero que isso tudo vá pra frente mesmo. Eu gostaria do teu apoio e, como isso aconteceu enquanto eu produzia esse vídeo, eu fui pego desprevenido sem muitos planos de um especial de 1K. Então me sobrou o quê? Fazer um QA, né? Perguntas e respostas, sabe? Se já quiserem colocar as perguntas nos comentários desse vídeo, ia ser da hora. Se juntar bastante, eu faço. Só peço que marquem as perguntas com essa tag aqui, ó. Dito isso, eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Obrigado por tudo e... adeus. Serião. Desejo miojão pra todo mundo aí.